Já sei, o verão está chegando e você quer saber quais os procedimentos mais bombados do momento para redução de medidas? Quer saber mais? Vem comigo que eu te explico. Eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta, e estou aqui para explicar um pouco mais sobre 3 procedimentos que vão ajudar você a reduzir medidas. Antes de mais nada, é muito importante lembrar que a redução de medidas ela deve sim estar associada a uma boa alimentação e exercício físico. Não existe milagre. Todos os procedimentos que vão aí potencializar a quebra de gordura precisa que o paciente ou o cliente esteja fazendo algum exercício físico para queimar essa gordura que nós vamos eliminar. Outro ponto importante que é avaliado em consulta é se o paciente ele realmente tem gordura localizada ou se a gordura dele é generalizada, ou seja, se ele não tem apenas pequenos departamentos de gordura e sim uma gordura por completo. Isso é avaliado em consulta. É muito importante essa diferenciação para conseguir ter uma eficácia no procedimento. Eu também avalio em consulta se o paciente tem algum grau de flacidez, porque algumas vezes os pacientes chegam aqui achando que tem gordura localizada, mas na verdade o que ele tem é uma flacidez considerável. Então, se você tiver flacidez e entrar com tratamento para gordura, a sua flacidez pode aumentar. Agora, se você tem gordura localizada e trata como se fosse flacidez, você também não vai ter uma melhora de redução de medidas. Então, o ideal é a associação de técnicas para que potencialize o resultado. Se o paciente não tiver flacidez, nós iremos entrar com tratamentos para quebra de gordura. Se o paciente tiver flacidez, será tratamento para quebra de gordura mais tratamento para flacidez. A avaliação inicial e a diferenciação de flacidez para gordura é muito importante também para a realização de alguns procedimentos. Como, por exemplo, antigamente se usava-se muito a criolipólise de sucção e pacientes com flacidez não podem se submeter a esse procedimento. Hoje em dia, nós temos a criolipólise de placas, que permite tanto o paciente com ou sem flacidez reduzir as medidas com ele. Inclusive, esse é um procedimento que eu vou citar aqui hoje. O primeiro procedimento que eu venho falar para vocês que está super em alta é o procedimento de lipoenzima, que são aplicações de medicamentos de forma localizada para realizar a quebra de gordura. Ele é realizado através de uma seringa que possui 5 ativos que vão ajudar a potencializar a quebra de gordura naquela região. Inclusive tem um vídeo completo onde eu explico mais sobre a mesoterapia ou a lipoenzima e também eu mostro a aplicação desse procedimento. A lipoenzima, que são esses medicamentos que são aplicados diretamente na gordura localizada, ela age chamando as enzimas que fazem a quebra de gordura. A partir do momento que essas enzimas realizam a quebra da célula de gordura, a gordura que estava ali dentro, ela vai para a corrente sanguínea e ela é metabolizada. E para que isso aconteça, o paciente, o cliente, ele deve realizar exercício físico após 4, 6 horas da aplicação. Esse procedimento é indicado para quem tem pequenos acúmulos de gordura, regiões pequenas. Então vamos supor uma bananinha, ou então aquela gordurinha do sutiã, gordurinha da costa, pochetinha, estômago um pouquinho mais alto que tem aquela gordurinha acumulada. Então se você tem uma dessas regiões, dá pra gente tratar com lipoenzima. Agora se você tem todos esses pontos que eu falei te incomodam, talvez a lipoenzima não seja o mais indicado. Porque nós temos uma quantidade máxima diária para poder trabalhar com essas enzimas, que são 10 ml. E geralmente esses 10 ml deve ser focado em uma região. Após realizada a aplicação de lipoenzima, eu indico que o paciente realize um exercício, como eu falei, de 4 a 6 horas depois da aplicação. E eu não indico que esse exercício seja feito antes desse horário. Por quê? Porque esses medicamentos levam de 4 a 6 horas para começar a fazer o efeito de quebra de gordura. Para então a gente ter a gordura na corrente sanguínea e assim realizar um exercício para poder eliminar de vez essa gordura. Também uma boa alimentação contribui ainda mais para ter uma excelência no resultado, já que o nosso organismo ele usa como fonte de energia primária o carboidrato. Quando o paciente ele reduz o carboidrato, ele vai usar como fonte de energia a gordura, aquela que a gente jogou para a corrente sanguínea. Com isso, a gente elimina a gordura de vez e mantém o seu resultado com uma eficácia maior.
O segundo procedimento, que é um dos mais queridos, é a hidrolipoclasia não aspirativa. Não sei se você já ouviu falar, mas essa técnica ela demanda aí a aplicação de solução fisiológica numa gordura localizada ou generalizada. Então, a lipoenzima que a gente falou anteriormente, ela é indicada para regiões localizadas, gorduras localizadas. Já a hidrolipoclasia, ela pode ser tratada para gorduras generalizadas, ou seja, regiões um pouco maior tem-se um resultado melhor com a hidrolipoclasia. Então, a hidrolipoclasia não aspirativa é quando a gente injeta a solução fisiológica na região. Vamos supor que é um abdômen. Vou tratar um abdômen que tem bastante gordura. Eu vou optar por tratar com a hidrolipoclasia. Então, eu vou injetar bastante solução fisiológica naquele abdômen, tá? Tem uma quantidade certa que é injetado. E depois eu vou entrar com uma lipocavitação, que é um equipamento que é de ultrassom, que vai fazer a quebra de gordura. Porém, quando a gente tem a solução fisiológica ali dentro, nós potencializamos, agita um pouco mais ali dentro, a potência aumenta e a quebra de gordura é ainda maior. Por isso, a hidrolipoclasia ela é indicada para regiões que têm um acúmulo de gordura um pouco maior. E ela está em alta, porque ela tem uma resposta maravilhosa também. Após a sessão da hidrolipoclasia, o paciente já pode realizar exercício físico, tanto naquele momento sair e já ir realizar, quanto esperar em torno de 3 a 4 horas e também realizar o exercício físico. Isso vai potencializar a resposta do paciente. Então, a hidrolipoclasia ela pode ser tratada para gorduras localizadas ou então para gordura generalizada, uma gordura um pouco maior. Se você tem várias regiões que te incomodam, o mais indicado é a gente entrar com a hidrolipoclasia. Por ela não ser um medicamento, a gente consegue tratar várias áreas ao mesmo tempo, né, na mesma sessão. Enquanto a lipoenzima, que é um medicamento que a gente vai aplicar, a gente precisa respeitar uma dose máxima diária. Para essas duas regiões, depois de 24 horas, eu indico a drenagem, fazer drenagem semanalmente para potencializar o resultado. E por último, e não menos importante, o terceiro procedimento é a criomodelagem. Você já deve ter ouvido falar de criolipólise. Antigamente se falava muito da criolipólise. Porém, a criomodelagem é uma técnica diferenciada que vai fazer o remodelamento, uma harmonização corporal através da quebra de gordura e o remodelamento corporal. Com isso, você tem uma melhora de redução de medidas em tempo menor, em um tempo mais curto. A criomodelagem, ela é a associação da criolipólise com outros equipamentos. Então, antigamente se fazia só a criolipólise. Hoje a gente faz criolipólise associado a procedimentos pré e pós-aplicação. Com isso, a gente tem resultados excelentes. Eu gosto muito de frisar que a nossa criolipólise é uma criolipólise de placas, ou seja, ela não faz mais aquela sucção de antigamente. Essas criolipólises antigas, elas não permitem tratar pessoas que tenham flacidez. Por quê? Porque ela aumenta mais a flacidez, aquele movimento de sucção. Então, hoje nós fazemos uso da criolipólise de placas. Com isso, a gente consegue congelar a região, fazer a quebra de gordura, né? Entrar em apoptose, organizar essas células para terem quebra de gordura e ter um resultado com excelência sem flacidez. Tanto a lipoenzima quanto a hidrolipoclasia, eu indico sessões semanalmente. Já a criolipólise, as sessões ela vai ser com intervalo de 30 dias. Esses são os 3 procedimentos que mais saem na minha clínica para tratamento de gordura localizada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nadinha e até a próxima. Até mais!